Sejam bem-vindos a um vídeo educativo. Eu sou o Transistor Man, super-herói, fiscalizo o trânsito e sempre dou um tchauzinho quando alguém me dá uma passagem para atravessar a rua. Agradecendo, claro. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as faixas de travessia zebradas. Não vamos falar de zebras. Nosso assunto de hoje são as faixas paralelas, ou mais conhecidas como faixa de pedestre. Elas surgiram em 1934, na Inglaterra. O governo inglês colocou em alguns cruzamentos para evitar acidentes. No princípio, a faixa de pedestre era somente duas faixas pontilhadas pintadas no chão. Com a dificuldade de enxergar e confundir ela com alguma mancha, em 1949 elas foram substituídas por faixas brancas de 40 a 60 centímetros, facilitando os motoristas e pedestres para enxergá-las. Mas nos dias de hoje, as pessoas sabem de quem é a preferência ou a utilidade das faixas de pedestre? Segundo o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência aos pedestres não é absoluta, como alguns pensam. Os condutores de veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. O próprio código também estabelece aos pedestres a prioridade de passagem na via quando estiverem realizando a travessia nas faixas delimitadas para esse fim. Em uma amostra de 100 pessoas, adultos e crianças de Ipatinga e Coronel Fabriciano, 95% das crianças sabem o que é uma faixa de pedestre, sendo que 5% dessas 95% acham que sabem. Já 56% dos adultos falam que a faixa de pedestre não passa segurança, sendo que 11% têm dúvidas se a faixa de pedestre deve ou não passar segurança aos pedestres. Outro caso é que entre crianças e adultos mostram que 1% não sabe identificar uma faixa de pedestre e 5% não sabe onde encontrar as faixas para fazer a travessia. Já tanto criança quanto adulto, 53%, um pouco a mais da metade dos pesquisados, afirmam que as faixas são bem localizadas e sinalizadas, 26% não acham elas bem sinalizadas e 21% não sabe se elas estão bem ou mal localizadas. O melhor momento para dar um bom exemplo para as crianças é quando os pais estão dirigindo, isso é, educar a criança mesmo quando ela seja o passageiro. Perguntamos a algumas crianças se elas têm o costume de ver os pais dando preferência para os pedestres atravessarem. E 69% das crianças afirmam que os pais dão direito aos pedestres, sendo que 14% não percebe se os pais dão passagem ou não. O adulto, que deveria ser o exemplo para a próxima geração, também não está muito preocupado com a segurança, sendo que 78% dos adultos afirmam utilizar a faixa de pedestre sempre que possível, já o restante afirma que atravessam em qualquer lugar. Com os mesmos adultos, nós perguntamos se eles pagariam para ter uma melhoria na fiscalização nas faixas de pedestre mais movimentadas, sendo que 74% não pagariam e 9% ficaram em dúvida, pois alegam que já pagam muitos impostos para o município. Mas uma minoria de 17% concorda em pagar, nada além de que R$5, é claro, a mais em sua conta no final do mês. Se ainda tem muitas pessoas que não conhecem bem a faixa de pedestre, que não começam a ensinar desde pequeno. O projeto Tá na Mão o Direito do Pedestre propõe algumas atividades como que já são feitas, como blitz educativas próximas às escolas, conscientizando tanto os pais como crianças. Outra ideia é atividades escolares individuais ou em grupo, incentivando as crianças a ter mais conhecimento do assunto, entre outras atividades dentro das escolas. Uma data que não pode deixar passar é a Semana Nacional do Trânsito, que é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro. As divulgações nessas datas é uma ótima ferramenta de comunicação, seja na TV, no rádio ou em panfleto. Elas atingem pessoas de faixas etárias diferentes, fazendo com que as crianças ensinem aos seus pais dentro de casa e se tornando adultos responsáveis nas ruas no futuro. Ou você vai querer passar vergonha lá na frente? Obrigado a todos que assistiram a esse vídeo e lembre-se, você não é diferente por estar aprendendo sobre faixa de pedestre, isso é normal. Se seu amigo ou seus pais não sabem como atravessar a rua, ensine a eles. Uma mão estendida te dá todo o direito de pedestre.